Olá pessoal, comentar este livro aqui, Cativos do Reino, publicado pela editora Alameda em 2012. Então, o livro ele vai do Renato Pinto Venâncio. Ele vai tratar de uma questão que é ainda pouco conhecida, que é a questão da movimentação dos escravos entre os territórios lá que compunham o reino de Portugal. Então não é só o movimento África-Brasil, que é o mais explorado, né? É o movimento do Brasil, escravos que eram mandados do Brasil para Lisboa ou então do Brasil para Angola, enfim. Ele vai tratar dessa movimentação aqui. Tá? Então, primeiro ele discorre aqui do conceito sobre escravidão do Moses Finlay, na página 8. Por outro lado, há historiadores que, seguindo sugestões de Moses Finlay, diferenciam a presença de escravos da existência de um sistema escravista. Este último, sistema escravista, para o Moses Finlay, só existiria quando se torna a base da reprodução da sociedade. Quer dizer, então, nesse sentido que ele, conforme veremos, em Lisboa, a escravidão não era a base do sistema econômico, mas nem por isso a instituição deixou de ter sua importância. Em termos absolutos, a capital do reino era uma das 3 maiores cidades escravistas do Império. Tá? Para o Brasil a escravidão era a base do sistema econômico. Para Lisboa, não. Então, nesse sentido, não se pode falar de um sistema escravista lá no reino, lá em Lisboa, né? Seguindo esse conceito aqui do Moses Finlay. Aqui na página 89 ele vai voltar para esse assunto aqui. Não é difícil imaginar o impacto que causava entre a população livre de Lisboa a chegada de escravos da América. Tratava-se do mundo de ponta cabeça, de uma brutal inversão. A colônia povoando a metrópole com as classes perigosas. Porque o usual era os escravos lá de Lisboa serem enviados como punição para o Brasil. O contrário que acontecia, era pouco usual. Um levantamento especificamente para o ano de 1755 revela o volume desta migração. Dos 354 passageiros que saíam do porto do Rio de Janeiro com destino a Lisboa, 145 eram escravos, ou seja, 41%. Bastante, né? Na época em que o terremoto assolou a capital do reino, em cada 3 viajantes que chegavam de uma das principais cidades da América, um era cativo. Esse exemplo não era um caso isolado. Em 1757, dos 181 desembarcados em Lisboa, provenientes do porto carioca do Rio de Janeiro, 60, ou seja, 33%, eram escravos coloniais transmutados em escravos do reino. Então, o cara escravo no Brasil, mandado para Lisboa. Veja que não era tão pouca gente assim. Portanto, a América Portuguesa contribuía para a sobrevivência da escravatura lisboeta. Tá? Esses dados aqui são de 1757. Tá? Isso daqui foi antes da chamadita abolição da escravidão em Portugal, que teria sido em 1761. Vamos falar sobre isso mais à frente. Uma estimativa sensata seria de considerar que os escravos representavam, em meados do século XVIII, cerca de 5% dos 185 mil habitantes da capital, em Lisboa, né? Ou seja, eram 9 a 10 mil homens e mulheres. Então, 5% da população lá de Lisboa era de escravo. Tal cifra, obviamente, significa que a instituição não era a base do sistema econômico urbano, mas está longe de ser desprezível. Ela sugere a permanência de índices populacionais semelhantes aos registrados nos 2 séculos anteriores. Além disso, o número citado em termos absolutos é quase o dobro do registrado em cidades coloniais, como São Paulo, sendo próximo aos de Salvador e Rio de Janeiro, quando estas 2 localidades dominavam o tráfico escravista da América Portuguesa. Está na página 89. Sobre a abolição em Lisboa, ele faz uma discussão sobre isso, tá? Que é página 94.
Para desestimular que traficantes e proprietários trouxessem mais africanos a Lisboa, o alvará de 1761 tornou livre os escravos desembarcados em solo metropolitano. Então, a partir de 1761, se chegar um escravo lá em Lisboa, ele automaticamente é livre. Tratava-se da aplicação do princípio da liberdade, dispositivo que tornava livre quem pisasse em solo europeu. Esse princípio era praticado na França e na Inglaterra. No entanto, em razão da formação dos impérios coloniais, começaram a surgir problemas. Em 1716, a França permite que os proprietários coloniais e os oficiais militares pudessem trazer cativos para a Europa, com o intuito de instruí-los na religião, para o aprendizado de ofício ou para serviços domésticos. Tá? Então, em 1761, esse princípio é aplicado ali em Lisboa. A história do declínio da escravidão de Portugal não foi linear. Em 1761, um alvará proibiu o desembarque de cativos no reino. Porém, essa determinação nem sempre foi respeitada. Além disso, foram autorizados desembarques excepcionais. E depois, na página 167, ele volta a falar sobre isso. Ele fala de Agostinho Malheiro, em A Escravidão no Brasil, Ensaio Histórico, Jurídico e Social, de 1866. O autor chega mesmo a forçar a interpretação, comportamento seguido por muitos historiadores posteriores, afirmando que os alvarás, esses de 1761 e outros, eles representavam a abolição da escravidão em Portugal. De fato, as terras do reino, a instituição se arrastou ainda residualmente até o século XIX, com tentativas inclusive de seu restabelecimento. Mas o aspecto que mais chama a atenção é a reapropriação das leis pombalinas por abolicionistas brasileiros. Em 1846, André Rebouças defende que o Brasil parasse de importar africanos como escravos, mas a vinda de africanos livres deveria continuar. No sentido de evitar sua escravização, o autor afirma que eles deveriam ser conferidos cartas de alforria imediatamente quando fossem embarcados, inspirado nos alvarás de 1761 e de 1773, lá de Lisboa. Joaquim Nabuco, em O Abolicionismo, dá um passo à frente, considera os alvarás portugueses como modelo de civilização. Em relação à determinação de 1761, ele afirma: esse documento é um libelo formidável que se justifica por si só. No entanto, lamenta não terem sido essas medidas estendidas aos domínios da América e da África, acrescentando que se esse alvará fosse estendido ao Brasil, a escravidão teria acabado no começo do século antes da independência. Então veja, a ideia de que o Brasil não era colônia, porque as leis que valiam lá valiam aqui, não é correta isso. Você vê que esses alvarás de 1761 e 1773, que muitos historiadores apontam como o fim da escravidão lá em Portugal, lá na capital, em Lisboa, mas que na verdade não chega a esse ponto, eles não foram trazidos para cá. Eles não foram aplicados aqui. Aqui continuou desembarcando escravo e continuou escravo, Então ele faz esse contraponto. Além disso, ele mostra aqui um aspecto interessante aqui, que ele fala desse processo de escravos que eram expulsos lá de Lisboa e mandados aqui para o Brasil. Então, como punição. Então, veja, não há uma igualdade. Que aqui tudo era província, era tudo igual. Nascer aqui no Brasil ou nascer em Lisboa era a mesma coisa. Não é bem assim, tá? Aqui ele mostra isso refletido num cordel de 1736, lá de Lisboa. Uma negra vendo-se a um espelho, é o nome do cordel. Em que ele mostra esse processo de que essa escrava mandada para o Brasil é uma punição. Ele diz assim: vai-te já para o reino do Pará, para o Brasil. Vai-te já para o reino do Pará.
Aonde atrás de um negro todo nu, melhor te podes ver sempre por lá. Pois para tal negrura como tu, nesse lugar é bem que ver-se que vá, lá nos reinos escuros do Guandu. Então tá mandando a escrava para o Pará, como destino dela, né? Que é o lugar próprio para ela. Há aqui na entrelinha aqui um certo preconceito, né? Ele fala aqui na página 67. Em certo sentido, a existência desses preconceitos sugere a visibilidade social dos escravos portugueses, a ponto de serem registrados em livros de cronistas e médicos, assim como em textos de cordéis de ampla circulação. Ele fala dos movimentos de independência, né? Os Inconfidentes, lá de 1789, que ele diz assim, sobre a influência desses textos iluministas, né, que não pregavam a abolição. Entendeu? Os textos iluministas franceses influenciaram a Inconfidência em 1789, mas nesses textos não traz a questão da abolição. Essa literatura chegava à América Portuguesa via textos de divulgadores do iluminismo, como foi o caso do Abade Rainal. Tá? Da mesma forma que os alvarás de 1761, esse da abolição, da liberdade dos escravos que chegassem lá em Lisboa, e em 1773, esses projetos reformistas não constituíam uma crítica frontal ao sistema escravista, mas sim a necessidade de reformá-lo e racionalizá-lo. Aí cita aqui uma passagem aqui, que está na nota 59. A nota 59 é de João Pedro Marques. Tá? Ele vai dizer assim, efetivamente o homem das luzes, os iluministas, né, poderia reconhecer a iniquidade do sistema escravista, mas percebia e aceitava sua razão de ser nas condições do mundo. A literatura de ficção de viagens trouxeram-lhe um sentimento de choque e de indignação face à injustiça e crueldade de tudo que envolvia a escravidão negra. Mas daí não se seguia que defendesse esses iluministas alterações bruscas que pusessem em causa o delicado equilíbrio das forças históricas. Por norma, a resposta usual do humanitarismo iluminista ao problema escravista consistia em arquitetar planos ou instituir reformas que pudessem melhorar o sistema, mas não pôr-lhe um fim. Isso na página 157. Então é interessante essa perspectiva que levou tempo até que esse movimento abolicionista ganhasse força, né? Não foi na Inconfidência Mineira, nesses movimentos de separação, ali não tinha. Quanto no Brasil colonial, aqueles que se orientavam por uma ancestral cultura camponesa registrada em provérbios valorizavam os princípios que definiam os limites do poder do legítimo, não só na relação entre reis e súditos, como também esposos e esposas, pais e filhos, senhores e escravos. Nas revoltas coloniais, não se deve excluir a possibilidade dessa moral orientar os princípios do que era justo ou injusto. Havia provérbios que chegavam até mesmo a pôr em dúvida a legitimidade da escravidão. Nos séculos 17 e 18, proprietários de terra e autoridades coloniais deviam encarar com desconfiança a conjunção de dois provérbios, que dizia: ainda que somos negros, gente somos e alma temos. Todos somos filhos de Adão e Eva. Só a vida nos diferencia. Então aqui ele fala dessa perspectiva aqui dos negros aqui já pregando aqui uma igualdade aqui. Os cativos do reino, apesar de registrados em pequeníssimos números, certamente tiveram algum papel na difusão dos valores das camadas populares portuguesas, valores estes dolorosamente conhecidos. Então aqui já é um sentimento de igualdade que já começa a aparecer aqui nos textos da literatura popular aqui. É isso. Muito obrigado, então.